Fala galera, beleza? Eu sou o Guilherme e esse é o canal Vida Game, o seu cantinho, para tudo relacionado ao mundo dos jogos. E se você curte reviews, análises de gameplay e ficar por dentro das novidades mais quentes do mercado, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo top. E hoje nós vamos falar de um jogo que tem chamado a atenção da galera, Hell's Is Us. Será que ele entrega tudo o que promete? Então, bora conferir? I thought they lived under my bed. We were both wrong. They live inside our heads. Hell's Is Us é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, desenvolvida pela Rogue Factor e publicado pela Nacon. O jogo ele mistura combate visceral, exploração e uma narrativa densa em um mundo semi-aberto cheio de mistérios. Você vai assumir o papel de um personagem em um país totalmente devastado por guerra civil, onde o conflito humano é apenas uma parte do problema. Um fenômeno inexplicável deu origem a criaturas sobrenaturais que vagam pela região, e é o seu trabalho descobrir o que está acontecendo e como acabar com essa ameaça. O combate, é um dos pontos fortes aqui do jogo, tá? Então ele vai se destacar por não ser um hack and slash comum. Ao invés disso, há um foco em precisão e estratégia. É como se a Rogue Factor tivesse misturado o combate de jogos como Dark Souls, só que com uma pegada mais de aventura, lembrando assim um pouco mais do Horizon Zero Dawn. Então você tem à sua disposição, um arsenal de armas corpo a corpo e a longa distância também. Mas o jogo ele quer que você pense antes de atacar. A luta com os inimigos sobrenaturais não é só sobre apertar botões rápido, mas sobre entender o timing certo para os golpes, esquivas e contra-ataques. Isso, adiciona uma camada de desafio que vai agradar quem curte um combate mais cadenciado e técnico. Além disso, o jogo ele não dá muitas dicas visuais. O mapa ele não é sobrecarregado de ícones e indicadores, o que deixa a exploração muito mais imersiva. Você tem que se orientar pelos próprios marcos visuais e pelo instinto. É um design que recompensa a curiosidade e quem gosta de explorar cada canto dos jogos realmente vai curtir muito esse estilo ali de jogo de gameplay. Graficamente, o jogo ele impressiona, tá? O mundo semi-aberto ele é lindo e ao mesmo tempo ele é perturbador. Os cenários eles são extremamente detalhados, desde as áreas devastadas pela guerra até os locais onde os seres eles vagam. A direção de arte tem uma pegada sombria com cores frias que combinam perfeitamente com o clima apocalíptico do jogo. Dá para sentir de fato a tensão e a urgência em cada passo que você vai dando. Os efeitos de iluminação em particular, eles são de fato de cair o queixo, especialmente quando você enfrenta criaturas em ambientes escuros. E isso dá um toque quase cinematográfico ao jogo, deixando cada batalha memorável. Agora, mergulhando mais a fundo aí na história, as criaturas apresentadas aqui no jogo, eles aparentam não ser meros monstros genéricos, Elas parecem de fato estar profundamente conectadas ao mundo em que habitam, quase como se fossem reflexos do sofrimento e da destruição causado pela guerra. O jogo ele faz um trabalho fantástico, a não entregar todas as respostas de cara. Você vai descobrindo aos poucos, o que são essas criaturas, qual é a origem delas e por que elas surgem naquele lugar. E essa abordagem, ela cria um senso de mistério que deixa a gente preso do início ao fim. Agora, falando aqui sobre as minhas expectativas, pelo que eu vi, o primeiro ponto que me deixou animado é o foco no combate corpo a corpo e na exploração. Então, eu sempre fui fã de jogos que valorizam o combate mais tático, onde você precisa pensar antes de agir. E Hell's Is Us parece trazer aquele tom ali de Souls-like, que é justamente algo que eu gosto muito, tá? Particularmente. Outro ponto que me deixou otimista é a liberdade que o jogo promete dar na exploração. Eu gosto muito de jogos que permitem ao jogador ele tomar suas próprias decisões.
e seguir o seu próprio caminho, né? Sem aquela mãozinha do GPS virtual que te leva do ponto A ao ponto B. Então, nesse jogo, né, você é incentivado de fato a explorar, a se perder no mundo, a descobrir as coisas por conta própria. E isso cria, né, uma sensação de aventura genuína, onde você realmente sente que está desbravando um território desconhecido e perigoso. E eu acho, né, que essa abordagem, ela de fato vai atrair muitos jogadores, né, que buscam algo mais imersivo, né, sem tantas interrupções ou checklists ali de missões. E falando em imersão, né, os gráficos e a direção de arte ele parecem estar de fato sensacionais, né? Desde os trailers, as primeiras imagens liberadas, né, é nítido, né, o cuidado que a Rogue Factory teve com os detalhes visuais. O clima sombrio, opressivo, né, as criaturas bizarras, o ambiente devastado pela guerra, né, cria de fato uma atmosfera única. Então, para mim, isso é essencial em jogos que se propõem, né, a contar uma história mais sombria, né, e introspectiva. A imersão tem que ser total, né? E até agora, tudo que eu vi, né, em Hell Is Us me faz acreditar que eles conseguiram atingir esse nível. Então eu particularmente estou curioso, bastante, né, curioso, né, para ver como é que o jogo em si ele vai abordar temas como trauma, perda e sobrevivência em meio a um caos. Se a narrativa realmente entregar esse lado emocional mais profundo, aliado ali de uma gameplay sólida, então Hell Is Us tem tudo para ser de fato um jogo que vai marcar a presença na indústria. Agora vamos falar de algo importante, né, que é sobre os pontos negativos do jogo, né? E nesse ponto a gente precisa ser bem sincero, porque mesmo com todo o hype, né, que o jogo ele está passando, é muito importante entender que, né, estar ciente de que nenhum jogo ele é perfeito, né? Então, da mesma forma, né, o Has Us ele também tem alguns pontos, né, que precisam melhorar, tá? E é importante também a gente mencionar que esses pontos, né, a melhorar, eles são específicos para determinados jogadores, né, e não para todos os jogadores como um todo, né? Então, vamos começar aqui falando sobre a curva de dificuldade. Então, como eu mencionei antes, no meu estilo de jogo que eu gosto, né? O combate ele é mais técnico. Eu gosto de combates assim, combates que exigem uma certa paciência, exige precisão. No entanto, para alguns jogadores, né, eles já acham que isso é um pouco bem mais desbalanceado, né? E isso acontece em diversos momentos ali do jogo. Então, vai ter situações onde a dificuldade do jogo ela vai ser bem brutal mesmo, né? A progressão natural do jogo, né, que ela é mais lenta, pode acabar sendo frustrante, né, para alguns jogadores. E isso agrava, né, quando os controles eles não respondem de uma forma, né, da maneira que você espera, né? Então, apesar do foco em combate estratégico, né, já foi algo mencionado, né, entre alguns jogadores que eu estava observando, algumas queixas sobre a fluidez dos controles, principalmente em momentos mais intensos de luta, né, onde nós sabemos que cada milissegundo ele conta, né, mesmo que não seja um jogo online, mas o tempo de resposta do jogo ele precisa ser altamente preciso, principalmente em jogos assim que envolvem esse tipo de estratégia. E se a resposta ela não for 100% precisa, a experiência ela pode sim acabar ficando mais frustrante, né, do que desafiadora, né? E outro ponto criticado, né, é a repetitividade de algumas missões secundárias, né, que pôde ser observado durante as gameplays apresentadas. Enquanto a exploração do mundo ela parece ser de fato bem interessante, né, com muitos mistérios a serem descobertos, algumas das quests, né, paralelas elas acabam caindo naquele velho clichê, né, de vai até lá, mate o inimigo, volte. Isso é algo que sempre preocupa, né, em jogos de mundo semi-aberto, porque se as missões elas não tiverem uma variedade suficiente, né, ou não agregarem de fato a narrativa principal, elas podem se tornar uma tarefa obrigatória que as pessoas não vão encarar ela como sem graça. E ao invés, então, né, da pessoa ela ter uma verdadeira aventura paralela, né, ela vai se tornar algo realmente irrelevante para ela fazer determinadas missões. Então isso é algo que, se não for de fato bem balanceado, pode sim diminuir o impacto da imersão do jogo, né, e vai quebrar assim o ritmo, né, da exploração. Você não vai se sentir motivado em querer explorar um jogo assim. E por último, né, vale mencionar que por ser um projeto ambicioso, né, de um estúdio relativamente menor, pode haver sim algumas limitações técnicas. Isso inclui, né, eventuais bugs que a gente pode encontrar ou problemas até mesmo de otimização que podem sim, né, aparecer, tá? Nenhum jogo está imune disso acontecer, especialmente nos primeiros dias de lançamento, né? Claro que isso é algo que pode ser corrigido com patches e atualizações futuras, mas vale a pena a gente ficar de olho sim quando o jogo for lançado para a gente tentar identificar se o jogo ele vai sair de fato com
bugs que sejam relevantes ou bugs irrelevantes, né? Porque quando é de fato bugs relevantes, isso prejudica, isso quebra completamente a imersão do jogo, né? O seu hype ele desce de nível 100 para 0, né? Em questões de segundos, né? Mas claro que isso é algo que a gente só vai poder julgar quando de fato o jogo ele for lançado. Bom, mas e aí galera, o que é que vocês acharam até então, né, sobre Hell's, né, até o momento, sobre as gameplays apresentadas? Então não se esquece, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, né, para que eles possam também poder ver, né, um review como esse aqui, tá? E eu quero saber muito a opinião de vocês sobre a expectativa que vocês têm sobre esse jogo, e valeu demais por assistir aqui galera, e até a próxima.